Altura agora para a rubrica A Última Fronteira. Está connosco, como é habitual, Miguel Gonçalves, o Coordenador Nacional da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia, Cristiana. Começamos hoje a nossa viagem, aliás, vamos até Mercúrio e Marte. Sim, e não começamos, não é propriamente um caso de racismo planetário, nada disso, mas o que é certo é que Mercúrio sempre provocou uma grande curiosidade nos cientistas por ser particularmente escuro. Muito escuro, é o planeta mais escuro do nosso sistema solar, mais escuro que a nossa própria Lua. Nós sabemos que na Lua isso está relacionado com o ferro à sua superfície. Em Mercúrio não é bem esse caso, porque não encontramos lá essas doses de ferro. Então, em abril do ano passado, nós falámos mesmo aqui neste estúdio de uma hipótese para aquele escurecimento de Mercúrio que estaria relacionado com o depósito de carbono que os cometas que se aproximam do Sol depositam, digamos assim, à superfície de Mercúrio. E esse estudo era baseado não em observações diretas, mas sim em simulações, em modelagens, digamos assim, sobre a aventura desses cometas perto de Mercúrio. Pois bem, esta semana foi apresentado um estudo que apresenta uma outra visão, lança outras luzes sobre o escurecimento de Mercúrio e que é particularmente curioso. É que pouco tempo antes da sonda Messenger se ter despenhado em Mercúrio, depois de ter feito um trabalho científico notável, ainda conseguiu tirar várias imagens, conseguiu recolher vários dados a cerca de 100 km da superfície, nomeadamente estas zonas mais escuras de Mercúrio. E os cientistas, de facto, encontraram ali carbono. Há ali, de facto, carbono associado às zonas mais escuras de Mercúrio. Só que o que dizem agora os cientistas é que, sim, ok, pode ser que os cometas tenham algo a ver com isso, mas também há uma outra fonte para este escurecimento e que será, muito provavelmente, terá como origem zonas subterrâneas de Mercúrio. Então diz a teoria mais ou menos o seguinte: quando Mercúrio era um planeta muito jovem, era basicamente um oceano de magma extremamente quente. Ora, e nesse oceano de magma, os elementos químicos, os materiais mais pesados, como é facilmente perceptível, ter-se-ão afundado. E daí nós temos um núcleo e as zonas mais interiores de Mercúrio com um material mais pesado em termos químicos. Há uma exceção, a grafite. A grafite terá sido um material que boiou, digamos assim, não se afundou precisamente depois do magma se ter arrefecido ao longo do tempo, e então esse grafite ter-se aboiado e terá ficado numa zona mais perto da superfície de Mercúrio. E é provavelmente então essa grafite que está associada ao escurecimento de Mercúrio. Isto quer dizer que aquela matéria, aquela superfície, aquela crosta que nós estamos a ver hoje em Mercúrio, sobretudo nas zonas mais escuras, é muito provavelmente parte da crosta mais ancestral, mais primitiva de Mercúrio, depois misturada, obviamente, com toda a história geológica de Mercúrio, ou seja, todos os vulcões que teve, todas as crateras de impacto que teve, contribuíram também para a formação dessa crosta, mas, efetivamente, aquelas zonas onde encontramos uma maior concentração de carbono e de grafite, que é também a concentração mais elevada que encontramos em qualquer outro planeta do Sistema Solar, está então ligada a esse escurecimento de Mercúrio. Portanto, a explicação é, sobretudo, subterrânea. É uma grande camada de grafite, de carbono grafítico, que aos poucos, ao longo do tempo, foi subindo até à superfície e que provocou precisamente este escurecimento de Mercúrio. E de Mercúrio, como tu disseste muito bem, damos um salto até a Marte, por várias razões, mas sobretudo para apresentar uma outra ideia que permite explicar o que aconteceu nos primeiros tempos de Marte. É que os cientistas sabem que há cerca de 3,5 mil milhões de anos houve uma alteração na rotação, no eixo, não no eixo, mas uma alteração na rotação de Marte. E alguns cientistas pensaram que sim, que se calhar foi algum impacto profundo que originou esta alteração na rotação, mas não. Eis agora que surge esta semana uma ideia absolutamente extraordinária para esta inclinação de cerca de 20 a 25 graus que Marte teve entre 3 a 3,5 mil milhões de anos. Então, o que é que diz esta teoria? Bom, há ali uma zona em Marte, que é a zona da cúpula vulcânica de Tarsis, a que está associado o maior vulcão que conhecemos no Sistema Solar, que é o Monte Olimpo. E então, o que diz agora esta teoria é que juntou astrónomos, geólogos, foi formada uma equipa científica muito alargada, para que nos diz basicamente o seguinte: nessa altura, 3,5 mil milhões de anos, aquela zona
Tarsis teve efetivamente uma erupção vulcânica dantesca, Cristiana, é mesmo esse o termo, dantesca, talvez das maiores que nós conhecemos no sistema solar, e nessa altura esta cúpula vulcânica de Tarsis estava situada a cerca de 20 graus norte de Marte. O material que foi expelido criou uma massa tão grande, estamos a falar de uma estrutura que teve cerca de 5.000 quilómetros de diâmetro, e tornou-se tão pesada essa estrutura que, imagina tu, o peso daquela estrutura vulcânica conseguiu que a crosta e o manto girassem sobre o núcleo do planeta. Portanto, não temos uma inclinação do eixo, mas sim uma inclinação fruto da erupção vulcânica de Tarsis há 3,5 mil milhões de anos. O peso foi tão grande que levou a uma migração autenticamente, a uma rotação da crosta e do manto à volta do núcleo de Marte. E é por isso que nós conseguimos agora perceber porque é que esta zona vulcânica de Marte está situada em zonas equatoriais no presente. Relembro, de acordo com esta teoria, nasceu a 20 graus norte e depois, devido a esta erupção vulcânica, foi descendo em termos de latitude no planeta. É por isso que nós agora também conseguimos explicar por que razão é que nós temos os rios secos, ou as imagens de rios secos. Curiosamente, isto é uma imagem artística do que terá sido Marte, precisamente nessa altura da erupção vulcânica. Repara como é completamente diferente de Marte que nós conhecemos hoje, mas, portanto, esta nova explicação de Marte permite-nos dar resposta a várias das estruturas geológicas e também perceber um bocado do que terá sido a evolução da própria água em Marte, porque também o que diz esta teoria é que esta erupção vulcânica, ao contrário do que se pensava, é contemporânea e se calhar até mesmo foi decisiva para os rios, para a época fluvial de Marte. Portanto, é algo que vai merecer mais estudos. E, se me permites, muito rapidamente, já que estamos em Marte, duas notas muito rápidas para dizer que amanhã, se tudo correr bem, às 9h30 da manhã, parte uma nova missão para Marte, uma cooperação entre a Rússia e a Agência Espacial Europeia, é a missão ExoMars 2016, e uma nota de parabéns à Câmara Municipal da Maia e à Escola Secundária da Maia, que precisamente amanhã, e a partir das 11 horas, vai fazer uma ponte cósmica entre Maia e Moscovo. Vão fazer uma videoconferência entre alunos e professores da Escola Secundária da Maia com cosmonautas russos e outras autoridades da astronáutica e da astronáutica russa que estão situados no Museu da Cosmonáutica. Portanto, uma nota de destaque também para esse trabalho, esta ponte cósmica entre a Rússia e a Maia. Muito bem, e agora seguimos com uma curiosidade, é que estrelas velhas podem ter capacidade para terem filhos planetários. Será? Tens uma analogia interessante também, se calhar, com aquilo que nós, do próprio ciclo dos seres humanos. É uma notícia muito curiosa que vem do Observatório Europeu do Sul e que nos leva até uma estrela que está situada a cerca de 4.000 anos-luz de distância. Bem, não é bem uma estrela, aquilo é um sistema duplo, é uma gigante vermelha que tem ao seu lado uma companheira um bocado menos evoluída, e isto é particularmente curioso por uma razão simples. Nós conhecemos estrelas jovens perto de nós que têm discos de poeira à sua volta. Nós sabemos para que é que servem esses discos de poeira. Esses discos de poeira mais tarde dão origem também a planetas, são as sementes dos planetas, só que nós não temos propriamente estrelas muito mais velhas, gigantes vermelhas, perto de nós para poder fazer observações nas suas imediações. Embora os cientistas saibam que também nessa fase mais antiga das estrelas, nós também conseguimos encontrar discos de poeira, porque à medida que a estrela vai aumentando de tamanho, vai também superando, digamos assim, uma série de quantidade de matéria. E, portanto, pela primeira vez, o Observatório Europeu do Sul mostra-nos uma imagem que é, no fundo, a imagem com maior resolução desse disco de poeiras à volta de estrelas mais velhas. E só para tu ficares espantada com a resolução destas imagens ou desta tecnologia, isto permite determinar o tamanho e a forma, imagina, de uma moeda de 1 euro a uma distância de 2.000 quilómetros. Este é o poder extraordinário da resolução. E então o que é que nos conta esta imagem que nós estamos a ver deste disco de poeira à volta de uma estrela mais velha? Então qual é a especulação? Eu repito, é especulação, ainda não temos nenhum dados científicos que possam comprovar isto. O que os cientistas pensam é que, se calhar, nestas estrelas mais velhas que já passaram a sua meia-idade, será que aquele disco de poeira também pode originar, também pode fazer nascer outros planetas numa estrela velha,
numa estrela mais velha, é claramente uma especulação. Eles ainda não sabem, é preciso fazer muito mais estudos, muito mais observações à volta destas estrelas velhas, mas não deixa de ser curioso que os discos das estrelas jovens é muito parecido com os discos de poeira das estrelas mais velhas. Miguel, ficamos por aqui hoje. Até ao próximo domingo.